Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo. Primeiro de tudo, quero pedir desculpa. Sei que não é minha culpa, mas a plataforma do YouTube passou essa terça-feira inteira como impossível de subir vídeo. Não dava para subir vídeo, pelo menos na minha conta e as contas que eu gerencio aqui por fora não tinha essa viabilidade, então produzir conteúdo para vocês estava realmente impossível. Mas tem alguns assuntos que eu acho que a gente precisa comentar ainda dessa terça-feira, acho que é importante a gente repercutir, e eu quero repercutir sobre a situação do Tevez, né? Para quem não viu, o Atlético está disposto a fazer a compra do atacante Tevez. O jogador pertence ao Cruzeiro, o jogador está emprestado ao Atlético, o Atlético já sabe que existe interesse do futebol europeu no jogador, e o Atlético, como um bom aproveitador de oportunidades de mercado, quer fazer a compra do Tevez, para, obviamente, quando for para vender o jogador, existir ali uma maior porcentagem por parte do Atlético. Esse é o lado do negócio. E o lado do negócio faz muito sentido. A própria situação do Isaac é muito nesse cenário. Um Atlético que bota o Isaac na negociação do Canóbio porque sabia que clubes ingleses, clubes espanhóis já tinham ido atrás do Isaac, já tinham tentado o Isaac, já tinham buscado o Isaac. E o Atlético ele tá de olho nessas movimentações. O Atlético precisa fazer a roda girar, o Atlético precisa de novas vendas. Mas eu acho que vai além disso. É o tipo de movimentação que faz eu lembrar um pouco do que foi o melhor Atlético dos últimos anos. Olhar para jovem, olhar para esse potencial de crescimento técnico, esse potencial técnico para ir depois você pensar no financeiro, porque uma coisa não vive sem a outra, né? O Atlético ele sabe muito bem que você precisa dar uma resposta técnica para depois você dar uma resposta, para você ter uma resposta financeira. Não adianta, uma coisa não vence a outra. E acho que o Tevez é um jogador que pode dar resposta técnica, que é a parte que mais me interessa. Óbvio que manter o Atlético estável financeiramente com as vendas também me interessa. Mas o que mais me interessa é ver o Atlético focando na parte esportiva. E o Tevez é um garoto de muito potencial, cara. O Tevez é um garoto de muito potencial. O pouco que a gente viu do Tevez até agora me chama muito a atenção positivamente em vários aspectos. Óbvio, é um ponta liso, é um ponta que tem um contra um. E acho que essa é uma característica cada vez mais valorizada no futebol brasileiro, né? Você encontrar esse cara que pode gerar desequilíbrio pelos lados a partir dessa capacidade, dessa condição de drible. Mas ele é muito mais do que isso, né? É um jogador que a gente já viu, por exemplo, o poder de atuar em mais de uma posição. Jogadores versáteis no mercado são ainda mais valorizados. Pode jogar na ponta direita, pode jogar na ponta esquerda. Por enquanto, na ponta esquerda foi onde ele fez o gol contra o Botafogo e também deu assistência contra o CRB, mas na ponta direita também foi bem. E na faixa central também foi bem. E um jogador que tem essa proximidade do gol, né? Mesmo nos jogos que ele não fez gol, por exemplo, contra o Novo Horizontino, contra o próprio Brusque, criou situações ali perigosíssimas. Criou situações ali de muito incômodo para a defesa adversária. E eu acho que isso é um ótimo condicionante ali a favor do Tevez. O como ele pode aproximar o time que tiver ele, seja o Cruzeiro, seja o Atlético, ou seja qualquer time europeu que acabar contratando o Tevez, pelo talento que ele tem, pela imprevisibilidade que ele tem. Por exemplo, a gente passou muito tempo sofrendo com uma dupla, Canóbio e Coelho, que eram jogadores extremamente competitivos, que eram jogadores extremamente fortes ali em qualquer cenário de disputa. Mas eu acho que o ponto ele tem que ter esse lado mais imprevisível, mais inventivo, mais habilidoso. E o Atlético começa a ter com o Tevez e Isaac dois expoentes dessa peça que o mercado tanto procura e dessa peça que faz tanta diferença durante um jogo de futebol. Não sei como o Atlético sobreviveu tanto tempo sem essas alternativas
de você atacar de uma maneira mais consistente. Porque eu acho que esses caras, eles trazem muita consistência. A bola chega neles, você vai ter uma alternativa ali de talento, sabe? Tem muito jogador que recebe a bola, pô, vai dar um passe pra trás. Além da personalidade de buscar um contra um, além da personalidade de buscar o drible. Se o Atlético fizer um investimento no Tevez, dá pra dizer que é um dinheiro muito bem gasto. Muito bem gasto mesmo. Porque mesmo o Atlético institucionalmente estando longe do seu melhor momento, eu ainda acredito que é um Atlético que tem essa capacidade de desenvolver atletas. Ainda acredito que é um Atlético que tem essa capacidade de tirar mais do atleta. Aí a gente vai para aquela tão sonhada lista, né? Pegar talvez o principal expoente. O que era o Bruno Guimarães que chegou? O que foi o Bruno Guimarães que saiu? O que foi, sei lá, o Abner que chegou? O que foi o Abner que saiu? Jogadores que hoje frequentam o futebol europeu. Então, assim, parte da reconstrução do Atlético que a gente tanto fala tá nesses jovens. Tá no Zapelli, tá no Isaac, tá no Tevez, tá no João, tá no Esquivel, tá no Abraão, tá no Renan. O Atlético, ele encontrou uma maneira de fazer futebol que ele não pode abandonar. E eu acho que a gente só chegou nesse fundo do poço porque a gente valorizou pouco o método Atlético. Não é que o método Atlético ficou ultrapassado. A gente tentou ir para outro caminho. Com profissionais que não tinham a mesma linguagem do clube. Seu Alexandre Matos, seu Filipão. Acabou dando o que deu. Valeu, pessoal. Mas assim, todo o apoio do mundo. Dinheiro muito bem gasto. Ótimo investimento. Compre o Tevez, Atlético.